Especial Top 10. O ranking das maiores embarcações de todos os tempos da Amazônia. Memórias e fragmentos da história da navegação na Amazônia. Os dados e números deste especial é baseado em informações de pesquisas em grupos de navegação, dados da Capitânia e coletas de sites e agências de estudos da área aquaviária na Amazônia. Na 10ª colocação. Barco motor Rio Nilo. Era o maior barco em madeira dos anos 70 e 80. Fez a maior parte de sua linha fazendo Manaus a Santarém e por 2 Manaus a Altazes, e voltando para Santarém entre 1986 e 1992, quando encerrou suas atividades, devido à grande concorrência no setor da época. Pertenceu à empresa de navegação Rio Negro de Queiroz Braga. Na 9ª colocação, barco motor Mestre João Fonseca. Construído pelos Fonseca, era de propriedade de Zeca Fonseca. O barco, com o nome em homenagem ao patriarca e pioneiro da família, fez linha para o Rio Solimões e tempo depois foi negociado para o armador Cassiano, fazendo linha até hoje entre Nova Olinda do Norte e Manaus. Na 8ª colocação, barco motor Vitória da Conquista. A lenda do Rio Solimões, Vitória da Conquista, teve seu casco construído pelos Fonsecas, comprado pelos Fernandes. A sua casária foi terminada em Tefé. Fez linha para Tefé e depois estendeu-se para Tabatinga no final dos anos 90 e por volta de 2004 foi comprado pela família Lita, atendendo e deixando um grande legado no município de Fonte Boa até meados de 2020, tempo que foi substituído na linha e logo depois negociado para um estaleiro no Tarumã. Na 7ª colocação, barco motor Iate Pinheiro 2. Construído em Anori, nos anos 90, pelo empreendedor Venilce Pinheiro. Até então, era o maior barco dos anos 90. Fez linha para Anori, Tapauá, Tabatinga e região de Porto Velho, até ficar por mais de uma década na linha Manaus, a Alenquer no Pará. Comprado pelos Cândidos, foi renomeado de barco motor Cândido 12 e nos últimos anos foi comprado novamente pelo primeiro dono e neste ano de 2022 já foi negociado para fazer lenha para Urucará. Na 6ª colocação, barco motor Almir Araudial. A maior embarcação até então do Rio Solimões, inaugurado em 1997, foi construída no fundo do quintal do proprietário em Coari, seu Almir Araújo em memória. Fez as linhas Coari a Manaus, depois Baixo Amazonas e até hoje, 2022, faz o trecho entre Manaus a Barreirinha, locado sob supervisão do seu filho Almir Araújo Filho. Na 5ª colocação, barco motor Antônio Lemos. O barco motor Antônio Lemos pertence à frota Bom Jesus de Breves, que atende aos municípios de Breves e Portel até Belém. Tempos depois foi negociado com a Prefeitura de Belém, vindo atender regiões da Baía do Marajó por anos e terminando seus dias na linha entre Belém a Corralinho com escalas em São Sebastião da Boa Vista. É o segundo maior barco de todos os tempos do Pará e região do Marajó.
Nos últimos anos estava inativo em São Sebastião da Boa Vista, logo foi negociado e transformado em barcaça, típica embarcação do Marajó e litoral. Na quarta colocação, barco motor Almirante Alfredo Zanes. Um dos maiores barcos recreios do estado do Amazonas, rodado desde sua inauguração, fazendo linha no Rio Solimões, entre Manaus a Tabatinga e Manaus a Coari, e depois a linha interestadual no Rio Madeira até Porto Velho por ano. Por um período ficou inativo por questões judiciais, e nos últimos anos vem fazendo a linha novamente para o Rio Madeira, entre Manaus a Novo Arequanã. Na terceira colocação, barco motor Cristo Rei, a lenda do Rio Madeira de todos os tempos. A lenda do Rio Madeira entrou em atividade por volta de 1997 e 98, de propriedade do ex-garimpeiro Manel da Carolina. O barco Cristo Rei, além de ser o segundo maior, era o mais largo de todos os barcos já construído na Amazônia. Teve um curto período de vida, vindo a sucumbir na orla da Manaus Moderna, em Manaus. Na segunda colocação, barco motor João Pessoa Lopes, lenda da ilha de Parintins. O gigante da ilha Tupinambarana, o maior do estado do Amazonas de todos os tempos, inaugurado em meados dos anos 90, fazendo a linha Manaus a Belém, com escalas diversas pelo rio Amazonas. Era o sonho do armador João Pessoa Lopes, em memória, pioneiro da região. O gigante foi terminado pelos filhos, que homenagearam com seu nome. Em meados dos anos 2000, a lenda sucumbiu na Baía do Marajó. Tempo esse que encerrou suas atividades para a região, sendo retirado e reformado. Logo foi negociado para a família Moreira, que renomeou a lenda barco motor Dois Irmãos, que por mais de uma década fez a linha Manaus a Porto Velho. Na primeira colocação, o gigante de todos os tempos, barco motor Venino Pantoja, És Fé em Deus 4. O barco motor Venino Pantoja, antes chamado de Fé em Deus 4, foi o sonho concretizado do armador e empreendedor Teófilo Gonçalves Pantoja, o idealizador da lenda, que foi construída entre os anos 60 e 70, com o casco feito em Igarapé-Miri e a casaria terminada em Abaetetuba. A lenda, na época da empresa Tenave, fez a linha Belém a Santarém na década de 70 e 80, sendo negociado depois para o atual dono, o senhor Venino Pantoja, que reformou e aumentou toda a estrutura da embarcação, que se transformou no maior barco de madeira do mundo, com 38,2 metros de comprimento por 8,3 metros de largura, e aliás, um dos mais antigos na atualidade também. No início dos anos 2000, deu início nas atividades na região entre Belém e Cametá, e desde esta época vem atuando como barco de turístico e de locação. Assim, a lenda barco motor Venino Pantoja segue com seu legado, vencendo as intempéries do tempo e adversidades do setor aquaviário há mais de 50 anos. Fique ligado. Em breve, novos especiais Top 10 das lendas da navegação do Pará, Amazonas, em diversas esferas do setor. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Obrigado.